Oi, gente, tudo bem com vocês? Cheers com chazinho de limão e com gengibre, que eu não tô lá muito bem esses dias. Vamos começar mostrando a minha bichinha. Gosto dessa vista, gosto de compartilhá-la com vocês, né? Vista pros Alpes. É muito lindo aqui. Então, vamos pro nosso vídeo de hoje. Que vai ser basicamente eu contando um pouquinho das experiências que eu tive voluntariando pela Worldpackers. Eu voluntariei 5 vezes já pela Worldpackers. Tive essas 5 experiências que eu acho que foram interessantes, cada uma do seu jeitinho, né? Eu vou contar aqui pra vocês. Esse vídeo é focado basicamente pra quem tem interesse em voluntariar, talvez nunca voluntariou, né? Tem aí algumas dúvidas, alguns receios, e quem sabe esse vídeo pode cobrir um pouco dessas dúvidas e receios. Você possa entender se isso é pra você mesmo, se não é. Se você tá com medo e tá querendo ouvir relatos, é basicamente isso. Eu acho que isso foi uma coisa que eu fiz antes de fazer o meu primeiro voluntariado, foi procurar saber das experiências de outras pessoas fazendo isso, sabe? Pra eu saber se funciona mesmo, se era uma coisa que eu iria me adaptar fazendo. Nunca dá pra gente prever exatamente como vai ser as coisas, óbvio, mas é sempre legal saber das experiências de outras pessoas. Então, espero que esse vídeo seja útil pra vocês e já deixa aí o like pra ajudar o canal, né? Pra ajudar a gente a criar mais conteúdo. E claro que eu vou deixar o meu código da Worldpackers aqui embaixo pra vocês que têm interesse. Uma grande fã da plataforma, gosto muito de usar. Então é aquela coisa, né, gente? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E ok, então vamos para a primeira experiência que eu tive voluntariando, que foi no Brasil. Eu tive essa experiência no Ceará e foi em pleno 2020. Eu não preciso falar aqui que teve em 2020, vocês sabem. Acho que é uma palavrinha meio proibida aqui no YouTube, então por isso que eu não vou falar. Mas foi um ano caótico, digamos assim. Então, foi um ano que eu tava até morando na França e que eu voltei pro Brasil. Fiquei em casa por muito tempo, até que eu decidi ir para esse voluntariado em dezembro de 2020. E, gente, até por ser esse ano especificamente, embora não fosse no momento mais caótico de todos, que já era dezembro, eu, pessoalmente, estava com alguns receios e alguns requisitos sobre, assim, onde eu queria voluntariar, o que eu estava buscando com o meu voluntariado, etc. Eu já tava muito, né, cansada de ficar em casa, assim como todo mundo. E eu tava querendo ir pra um lugar tranquilo, né, que não fosse muita gente, que eu pudesse relaxar, estar perto da praia, enfim. Então eu fui pra uma pousada no Ceará, num lugar chamado Icaraízinho. Icaraí de Amontada, né, o nome, mas Icaraízinho, não sei se é a praia, enfim, me fugiu aqui, mas eu fui pra essa pousada e lá eu trabalhava como recepcionista. Então eu fui já com isso pré-estabelecido, que eu trabalharia na recepção, 30 horas semanais. E lá eu tinha o quarto compartilhado com outras pessoas, apenas voluntários, né? Tinha, tipo, o gerente, que era um funcionário e já tinha sido voluntário. E aí tinha mais uma voluntária e eu, que a gente ficava ali na recepção. Eu amei, assim, porque a localização era ótima, era perto da praia, assim, 4 minutinhos eu tava na praia. Era uma praia que era boa pra kitesurf, então ventava muito. Mas a pousada, fofíssima, com piscina, teve até uns momentos que, por estar naquele momento, né, de causa, etc., a pousada fechava às vezes por alguns dias, tinha algumas coisas assim, e não ficava muito cheia, né, obviamente, não podia. E aí, às vezes, eu e a voluntária tinha piscina pra gente, enfim. Então, foi uma experiência muito tranquila e eu tava buscando tranquilidade mesmo, porque, como eu já disse, foi um ano muito complicado, assim. E tudo que eu queria era sair um pouco de casa e estar num ambiente tranquilo. E isso foi justamente o que eu encontrei lá. Eles foram muito corretos comigo, assim, o que eles, né, queriam da gente e o que eles ofereciam, tudo que foi combinado foi realmente como foi. A gente tinha um café da manhã super legal, que a gente podia fazer ovo, tinha cuscuz, tinha tapioca, tipo, tinha tudo, assim, né, um café da manhã nordestino, assim. Foi uma experiência muito gostosa, assim, eu ficava na recepção, mas eu trabalhava no bar, então eu acabei aprendendo a fazer alguns drinks.
Teve isso também que acabou me acrescentando alguma coisa. Eu nunca mais trabalhei em bar. Mas assim, querendo ou não, é sempre legal aprender alguma coisa, enfim. E lá teve uma coisa que eu gostei muito. Eu até fiz um vídeo sobre esse voluntariado especificamente, se vocês quiserem olhar. Eu, como uma boa capricorniana, já tava encontrando formas de ganhar dinheiro. E basicamente o gerente me falou, olha, se você vender passeios, e as pessoas, um dos motivos que elas vão lá é pra fazer os passeios. Bom, se você vender, você tem uma comissão que os caras lá do bug pagam pra você. E eu vendia, às vezes era gente que falava inglês e eu tinha que explicar em inglês, então tinha esse adicional, assim, que eu sabia que eu tava ajudando, né, além de só vender o passeio, às vezes eu tava vendendo em inglês o passeio. Enfim, foi uma experiência bem interessante, assim, porque às vezes também uma das coisas que as pessoas têm é medo de, tipo, não ter o dinheiro pra manter a viagem e tal. Então, especialmente estando no Brasil, eu acho que sempre tem um jeitinho, sabe? Eu mesma já fiquei hospedada em hostel, que eu vi as pessoas arrumando um extra ali, trabalhando 2 vezes na semana em um outro lugar, né? Trabalhando pra ganhar dinheiro, além de trabalhar no hostel. Então, acho que é o tipo de coisa que sempre é possível, especialmente estando no Brasil. Acho que um contra, assim, que teve é que tinha poucos voluntários, mas ao mesmo tempo era um momento que não podia ter muitos voluntários, então não fazia sentido nem eu querer isso. Eu também não tava muito pra socializar com muitas pessoas, então, basicamente, assim, depende muito do que você tá procurando. Acho que naquele momento foi ok, mas se, tipo, não tivesse nenhum outro voluntário, talvez eu ia me sentir um pouco sozinha, assim, e tal, porque os donos mesmo, eles não ficavam lá, a mulher tava grávida, a dona da pousada, então ela não ficava lá, até por causa, né, do ano caótico que foi. O marido dela aparecia às vezes, mas enfim, a gente não teve essa conexão muito grande ali com os donos, né? Os nossos hosts, digamos. É perfeito, mas foi uma experiência bem legal. A minha segunda experiência, já não posso dizer que foi tão boa assim, mas vamos lá, vamos entrar aí nas questões. Eu fui pra Cancún, eu voluntariei no hostel também, eu fazia 30 horas semanais. Era um hostel, assim, que era em frente ao lago, tinha uma piscina, tinha crocodilo no lago, tinha festa, tinha muita gente. E isso já foi em 2021. Mas mesmo assim, em 2021, a gente sabe que as coisas ainda não estavam muito boas, mundo afora, assim, né? Não só no Brasil, mas no geral, assim. Então, eu tomei a decisão, na verdade, de ir pro México, porque eu ia ficar uns dias no México e depois eu iria para os Estados Unidos. Eu queria tomar a vacina, enfim, teve todas essas questões aí envolvidas. Acabei indo para esse lugar voluntariar, porque eu pensei, Cancún é uma cidade... Tipo, eu não tinha muito conhecimento do México, hoje eu já tenho, assim, melhor questão de mapa, né? Mas, assim, quando eu fui, eu pensei, é melhor ficar em Cancún, que é uma cidade maior, turística e provavelmente mais segura, do que eu me enfiar em qualquer buraco, digamos assim. Hoje eu não tenho essa mentalidade, mas foi o que eu pensei na época, sabe? Eu fui pra esse hostel. E assim, gente, eram 6 vezes por semana. Eu acho que acho que no Ceará eram 5 vezes, não sei. Mas, acho que eram 5 vezes por semana, isso. E lá eram 6 vezes por semana que eu trabalhava. Então, tipo, eu já sei demais pra um voluntariado, mas eu sabia, eu fui sabendo, enfim. E eu trabalharia no café da manhã. Eu cheguei lá, os recepcionistas me levaram pro quarto lá, que seria dos voluntários e tal. Era um quarto com uma estrutura boa, não posso, tipo, reclamar de nada disso. Tinham muitos argentinos. Argentina, na verdade. Eu, brasileira... não, tinha mexicano também. 2 mexicanos, um monte de argentina, eu brasileira, e depois ia chegar outra brasileira. Até então tava assim. Eu não me senti... Como que eu vou explicar? Eu não me senti muito... bem-vinda, assim, sabe? E não tô falando nem por quem coordenava ali, pela gerência, nem nada, mas ali, sabe? Assim, parece que já tinha um grupo meio que fechado e eu não me senti ali muito incluída, ou que alguém, tipo, tentasse, assim, e não que eu não tenha tentado, porque eu tentei ali interagir e me incluir, mas não aconteceu muito, assim, naturalmente. Bom, ok, às vezes isso acontece, e aí, como eu tava dizendo, quando eu cheguei, as pessoas ali da recepção me levaram para esse quarto.
Mas eu não conhecia a gerência, também eu não conhecia, sabe, quem tava ali no comando, nem nada. Achei que foi um pouco estranha essa situação. Mas até então eu pensei, tá tudo dentro do combinado. Aí eles me pediram pra ser party promoter, né? E eu tinha aplicado pra fazer café da manhã. Então aí já tinha uma diferença. Party promoter é quando você vai ali com os hóspedes e você faz atividades com eles. Cada dia era uma atividade, enfim, coisas acontecendo ali. E eu fiz isso, né? Não é ruim, porque você conhece pessoas, você se diverte, enfim. Mas não era o que eu tinha combinado, sabe? E eu não me importei porque eu também, tipo assim, na semana seguinte eu já ia fazer o café da manhã, que era o combinado, e porque eu gostei de fazer aquilo também. Então não foi uma coisa assim que pegou tanto pra mim. Sendo flexível e tal, beleza. Fiz. Só que isso também me colocou em contato com muitas pessoas, né? Fazer outra coisa. E acho que também não ia mudar muito o resultado. Talvez algumas pessoas já estejam vendo onde eu vou chegar. Mas, no geral, era isso. Eu ia fazer café da manhã, tava fazendo party promoting, tava num quarto bacana com os voluntários, assim como foi combinado. Era muito legal o espaço, não posso negar, a localização ótima. Com os meus colegas, parece que eu não fui muito incluída, como eu já disse. Eu tentei, não rolou. Eu fiz muita amizade com os guests, teve vários hóspedes ali que eu fiz amizade, foi super legal. Foi super divertido essa parte, não vou negar. Mas, passado ali uns 8 dias, eu comecei a sentir alguns sintomas daquele maldito, né? Bom, aí eu fiquei muito preocupada, porque alguém chegou em mim e falou assim, olha, fulano e ciclana, que eram brasileiros hóspedes que estavam lá, foram embora porque eles deram positivo o teste deles. Aí eu, peguei e decidi que eu ia me testar também, porque aí eu, tipo assim, até então eu tava tendo alguns sintomas, mas eu tava, não, tô viajando, um sintoma não é nada demais, né, enfim, é só uma gripe e tal. Mas quando eles confirmaram, né, quando as pessoas disseram que tiveram e tal, eu falei, bom, eu preciso fazer também. Aí eu fui fazer e vi que eu estava positiva. E aí, naquele momento, meu mundo caiu. Porque, tipo assim, gente, pra algumas pessoas, tem gente que não tá nem aí. Tinha uma outra menina que tava lá que, não tá nem com isso, não tem nada, e, né, enfim. Cada uma de um jeito. Eu estava super estressada porque eu não queria pegar isso. Enfim, fiquei muito estressada e a minha decisão. Aliás, eu tive um anjo que me ajudou na época, que foi um cara que eu tinha conhecido lá. A gente foi pro Airbnb junto, basicamente. Mas a minha decisão foi pra um Airbnb, sabe? Eu não contatei a Worldpackers. Claro, o hostel tava ciente, então, assim, várias pessoas ali que ficaram positivas também tiveram que sair. Só que, assim, muita gente que tava ali ainda tinha um tempo de voluntariado, então eles iam sair, depois voltar. E eu tomei a decisão de sair e não voltar. Eu tava vendo uma experiência, assim, parcialmente bacana, só pelos contatos que eu fiz ali, as pessoas que eu conheci e tal. Mas, na verdade, assim, tinha muita coisa que eu não tava gostando ali. E quando a coisa ficou séria, assim, eu tomei essa decisão e, tipo, completamente normal que isso tenha corrido dessa forma naquela circunstância. Não posso dizer que foi a minha melhor experiência de forma alguma. E hoje talvez eu teria feito diferente, contatado a Worldpackers. Não sei, sabe? Assim, não sei mesmo. A Worldpackers, ela tem essa obrigação com a pessoa que usa a plataforma de ajudar nessas circunstâncias, assim, de alguma coisa não dar certo com o seu host, ou qualquer coisa assim. Então eu poderia ter procurado eles, mas eu não quis seguir dessa forma. E é isso, gente. Essa foi minha segunda experiência. Uma coisa que seria aí por 21 dias, né? 3 semanas, acabou durando 9 dias, mais ou menos. E depois eu fiz a minha quarentena. E aproveitei o México por conta própria, assim, não fiz voluntariado. E fui curtir, né, quando eu já tava bem. Porque primeiro eu fiquei mais de uma semana presa no apartamento. Depois eu fui curtir um pouquinho do México, o resto dos dias que eu tinha antes de ir para os Estados Unidos, que foi onde eu fiz o meu terceiro voluntariado. Foi em San Diego, num surf hostel. Esse foi muito legal, gente, foi muito legal mesmo. Eu apliquei era housekeeping e recepção, então eu fazia essas duas coisas. Eu iniciei no housekeeping, depois eu fui pra recepção.
E ainda fazia alguns shifts de housekeeping. Basicamente, lá é assim, você chega e você vai trabalhar no housekeeping. E na medida que ele vê que ele podia confiar em você, ou dependendo do tempo que você fosse ficar e tal, ele já te colocava na recepção, te ensinava. Só que eu fazia recepção, tinha um horário que eu não gostava muito. Era tudo muito flexível, eu conversado, assim. Eu também gostava dos shifts à noite, porque eu arrumei um extra, por exemplo, os shifts à noite que eu falo é tipo meia-noite às 6. Então eram 6 horas e a gente tinha 2 dias de folga. Eram pessoas legais, assim, eu vivi momentos muito bons lá. Eu fiquei quase 3 meses lá. Então foi um lugar que eu chamei de casa, né, por um tempo. A gente dividia o quarto, era eu e mais 7 pessoas. Assim como no México também era, mas assim, a gente, tipo, no geral, a gente se dava bem. A gente curtia junto, a gente ria, fazia festa. Saía pra fazer coisas. E eu não tava num momento financeiramente muito bom por causa do que tinha acontecido no México. Então, assim, eu não pude fazer muitas coisas que eu queria fazer, sabe? Tipo, tô na Califórnia, tô em San Diego, quero fazer várias coisas, mas eu não pude fazer muitas dessas coisas porque realmente a questão do México me quebrou um pouco. Eu não tava contando que eu ia ficar no Airbnb, que eu ia seguir viagem sozinha e tal. Então, ficou um pouco limitado nesse quesito, mas na parte, assim, de voluntariado, foi muito bacana em San Diego, tipo, era um hostel de surf e de festa em frente à praia. E, tipo, gente interessante, gente legal. E a gente, sei lá, sabe? A gente curtia muito. Eu fiz amizade lá que realmente eu levo pra vida. A gente tinha, assim como no México, eu não sei se eu mencionei, café da manhã incluído. E é isso, gente. Eu conseguia também lá, eu fui fazer uns extras, assim. Tipo, eu fui fazer alguma coisa que eu ia ganhar algum dinheiro, porque, assim, eu dava aula online, tinha isso. Então, assim, por um tempo a gente faz isso e tal, mas às vezes eu ficava exausta, eu não queria socializar e tal. E o hostel é um lugar muito sociável, normalmente. Eu curti demais, mas chegou um momento que eu cansei de estar entre muitas pessoas e tudo. Eu fui lá pra ficar um mês, acabei ficando quase 3, então eu tive um tempo ótimo, não me arrependo de absolutamente nada. E sou muito grata de ter tido esse tempo lá, sabe? Mas realmente no final eu já tava cansada, já não queria mais, tipo, dividir no quarto, eu já tava sem saber, sabe? Assim, eu queria dar um jeito na minha vida, porque também eu tinha outros planos, entendeu? Eu ia vir pra Europa, eu ia arrumar um emprego, tinha todas essas coisas going on, além de, tipo, estar lá no presente, sabe? Às vezes, por mais que o lugar seja muito legal, a gente tem que também, né, tá pensando aí em outras coisas, tipo, não se perder nisso. É isso, gente. O voluntariado lá foi super gostoso e, assim, eles tinham avaliação muito alta, então eu já imaginei que ia ser uma experiência boa. De fato, foi. E vocês já podem ver que é uma viagem quase eterna, porque de lá eu fui pra Porto, que é onde eu fiz meu próximo voluntariado. E como eu disse pra vocês, quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu já tava um pouco cansada de compartilhar coisa, tipo, o ambiente, de estar com muitas coisas acontecendo à minha volta, enfim, eu tava, tipo, muito cansada do tempo que eu vivi ali. Por mais que tenha sido bom, eu já tava meio exausta, tipo, e não era o que eu tava buscando pro meu próximo voluntariado. Então, eu fui pra Porto. Lá já foi uma vibe completamente diferente. Eu fui pra uma guest house, eu tinha um quarto só pra mim, privado, um quarto super fofo. Eu tinha café da manhã incluído. Era muito mais calmo, era só eu de voluntária. Então, no início, eu estranhei um pouco, porque eu saí de San Diego e aí eu cheguei, tipo assim, San Diego caótico. Eu e mais 7 pessoas no quarto. Aí eu cheguei em Porto e tinha só eu, sabe? E, tipo, tinha as pessoas que trabalhavam lá, mas as pessoas iam embora e tal, mas no fim era eu. Então, foi, tipo assim, 2 extremos. Mas foi super legal mesmo assim. Eu tinha uma amiga que morava nessa cidade, então eu pude ver ela. Eu tava completamente broken, porque eu tinha tido um problema com os meus voos, que chegaram, tipo, é que eu fiz uma viagem, tipo, da Itália pra Porto, enfim, eu tive que fazer algumas coisas relacionada aos meus papéis, né? Tinha tido um problema na viagem, então tive que gastar duplamente com passagem. Então teve várias coisas e aí eu tava muito dura nessa época e tava procurando emprego pela Europa, porque eu queria trabalhar em algum lugar, eu queria trabalhar nos Alpes. Não vim pra Suíça nessa época, acabei indo pra França, mas assim, eu tava em um outro momento, porque tipo, quando eu tava em San Diego, eu tava ali e tal, meio planejando o futuro e tal, mas eu não tinha tempo e cabeça pra isso. E já em Porto eu tive tudo isso. Tempo, cabeça. Foi uma experiência muito mais calma.
mas era exatamente o que eu precisava e queria. Assim como em San Diego, a minha experiência no Porto foi ótima, assim, no sentido de que era tudo ali dentro do combinado, havia uma flexibilidade, a gente podia conversar, tipo, essa questão de folga e tal. Eu fiquei lá um mês, foi tudo muito tranquilo. Tipo, um amigo meu foi me visitar. Eu fiquei 4 dias de folga direto, 2 dias de uma semana, 2 dias de outra, e emendei. E, tipo assim, eu cumpri com o meu combinado, a guest house com um deles. As minhas colegas eram super legais, assim, não tive problema nenhum. Foi uma ótima experiência pra um mês ali. Não, foi uma coisa que eu pude também acrescentar ao meu currículo, sabe? Todas essas experiências, porque eu trabalho em hotel e coisas assim, então tudo isso servir pro meu currículo também, porque são experiências reais, né? A gente trabalha em recepção, cozinha, qualquer coisa que você for fazer, são experiências reais, por mais que seja um voluntariado. Então, é muito legal que no fim você sai com uma experiência, assim, até pro seu currículo, sabe? E eu procurando emprego, pude colocar essas coisas também e ter essas pessoas como referência aí pro futuro. O último, gente, foi um party hostel em Praga. Eu tava me mudando pra República Tcheca. Isso foi depois do meu trabalho nos Alpes, que foi a primeira vez que eu trabalhei nos Alpes suíços na parte francesa. Eu fui trabalhar em Praga. Tipo, não sei o que deu em mim. Às vezes eu fico assim, gente, por que eu decidi fazer isso? Mas enfim, eu queria trabalhar em Praga. Não é que eu queria, é que eu arrumei um trabalho em Praga. E vim mudar pra Praga. Então a gente tem várias questões aí no meio dessa história. Mas assim, eu ia inicialmente fazer um voluntariado em Catânia, na Itália. Basicamente deu tudo errado, envolvendo voos perdidos. Gente, eu sou experiente em viajar e voar e não sei o que, mas de alguma forma essas coisas ainda acontecem. Às vezes você chega lá, o voo é cancelado, dá alguma coisa errada e os planos mudam, enfim, eu fiquei estressada, eu falei, vou direto pra Praga, não vou pra Itália. E assim eu fiz. Fui pra Praga, fui ficando em um hostel e depois consegui esse voluntariado nesse party hostel. Aí fui lá visitar, conhecer eles, foi diferente porque eu já estava lá, então eu pude ir conhecer as pessoas, né? E conhecer o hostel e tal. Eu ia fazer um mês de voluntariado. E, gente, quando eu falo party hostel, é um party hostel mesmo. E não é que tinha festa no hostel, porque não podia, assim, pela vizinhança e tal. Mas, assim, gente, era todo dia, era um hostel muito sociável. Então, tipo, a gente tinha, eu era party promoter, né, assim como outros voluntários. Às vezes eu ajudava no housekeeping, mas realmente a gente tinha essa função de, tipo, fazer housekeeping uma vez na semana e o resto dos dias era party promoting. E tipo assim, mas era muito, a gente fazia jantar também, uma vez na semana. Um voluntário fazia jantar. O jantar era incluído, by the way, e muito caótico, assim, porque muita gente, muitas coisas acontecendo, e eu tava acostumada com a calmaria que tinha sido na parte francesa dos Alpes suíços, né? E um lugar muito calmo, e aí eu fui pra esse lugar de muita loucura, assim, que era festa todo dia. Todo dia tinha alguma coisa, e a gente tinha que ir, porque a gente tava ali com os hóspedes, a gente tava ali pros hóspedes, então a gente fazia a festa acontecer. A minha personalidade não é uma pessoa assim, eu não sou uma pessoa de festa todo dia, sabe? Tipo, não dou conta, eu acho meio desgastante, assim. Então, eu curti, mas chegou uma hora que eu tava tipo, meu Deus. Porque, por exemplo, em San Diego, tinha sempre festa acontecendo, mas nem sempre eu precisava estar envolvida, ou, sabe, tinha os voluntários, tinha outras pessoas, e não era assim que funcionava. Eu, tipo, ficava na recepção, ficava ali no shift à noite, então nem sempre, sabe? Era mais quando eu queria mesmo. Só que lá não tinha essa opção. Lá era isso o meu trabalho, estar envolvida nas festas. E, por exemplo, essa semana que eu fiz no México, que eu falei, já me deixou muito desgastada. E lá eu ia ter que fazer isso um mês. Então, assim, eu fiz a primeira semana, já tava tipo, meu Deus. E aí, pra completar... E, gente, só pra deixar claro, eu não tô reclamando que foi ruim, não. Eu fiz bons amigos lá, me diverti pra caramba. Eu tava precisando disso também, precisando de me divertir, sabe? Curtir com várias pessoas, enfim, sabe? Era disso que eu tava precisando naquele momento. Até porque eu ia começar a trabalhar em breve, então eu precisava desse tempo livre de estresse, assim. Acontece que pra eu me aproveitar e me curtir e tal, não acho que necessariamente eu tenho que estar fazendo festa e bebendo. E meu corpo começou a falar por mim, né? Porque aí eu adoeci, sabe? Fiquei com uma tosse, tava todo mundo no hostel com uma tosse. Tipo, os hóspedes iam... ficava com tosse, a gente também, os voluntários. Aí eu lembro que a minha mãe tava na Europa e a gente foi se encontrar na Bratislava, então eu tirei esse break ali do hostel, que foi ótimo também. Da mesma forma que assim, a gente entregava, tipo, o trabalho,
Eles também eram super compreensivos e flexíveis. Eu consegui esses 4 dias pra ir ver minha mãe. O bom de voluntariado é isso, sabe? Normalmente, os lugares são flexíveis, assim. Se eles verem que você tá sendo bom, eles vão ser bons de volta, e é isso que acontece. Eu fiquei 4 dias com a minha mãe, só que eu tava meio doente, estava já me estressando, que eu tava com uma tosse que não ia embora por nada. E aí depois surgiu um compromisso que eu tinha que ir na Itália. Ao invés de fechar 4 semanas, né, um mês, eu acabei ficando 3 semanas e tive que ir pra Itália e depois já voltar pra trabalhar, né? Basicamente, foi uma experiência legal. Com certeza eu faria outro voluntariado, mas e um party hostel, pra mim, eu acho que já não serviria mais. Tudo é momento de vida, gente. É tudo sobre momento de vida. E foi ótimo, assim, por exemplo, eu dividia quarto, era eu e mais 3 meninos. E os meninos eram super gente boa. Às vezes a gente, sabe, chegava do rolê e ficava lá conversando. Tinha uns meninos... Quando eu falo meninos, são homens, tá, gente? Mas, assim, mais novos que eu. Eles queriam, tipo, conselho em relação à mulher. A gente ficava lá conversando. Praga é um lugar que tem muita festa, tem muita coisa acontecendo, então o quesito, assim, não deixou nem um pouco a desejar. Mas é isso, gente. Pesar o que você tá procurando com a oportunidade ali, se é compatível, entendeu? As minhas experiências, se eu tivesse que falar uma preferida, seria de San Diego, com certeza. Porque, basicamente, eu vivi ali um pouquinho de tudo. Eu conseguia ter uma certa rotina lá, consegui conhecer gente boa, viver uma nova experiência e surfar pela primeira vez. Não sucedi muito, não. Mas tentei. Vivi o meu pequeno American Dream, né? Então, com certeza, de San Diego é a minha preferida, mas todas elas foram muito diferentes uma das outras. Ainda tem coisas que eu não fiz, que eu quero fazer ainda, sabe? Tipos de voluntariados, eu tô dizendo. Espero que esse vídeo ajude vocês aí em tomar qualquer decisão. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre, sei lá, algum desses voluntariados que eu fiz, etc., vocês podem perguntar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!